Aqui é o Lobo, vem comigo nessa jornada. Prefácio. Nesta obra, além de manter o estilo envolvente do meu livro anterior, O Poder da Persuasão, apresento todas as referências das pesquisas usadas para embasar minhas afirmações, recomendações e conclusões. Embora sejam dramatizadas e corroboradas por entrevistas, citações e observações pessoais, as conclusões de As Armas da Persuasão se baseiam em pesquisas psicológicas controladas. Este fato proporciona ao leitor a certeza de que o livro não é psicologia pop, mas o resultado de um trabalho cientificamente fundamentado. Uma característica interessante de As Armas da Persuasão reside em sua capacidade de servir como contribuição prática. O livro pode ser visto como um meio de demonstrar que, quando apresentado apropriadamente, o que muitas vezes parece ciência árida pode realmente se mostrar empolgante, útil e relevante à vida pessoal de todos os leitores. Desde que publiquei a primeira edição de O Poder da Persuasão, aconteceram algumas coisas que merecem lugar na presente obra. Primeiro, agora sabemos mais sobre o processo de persuasão do que antes. O estudo da influência, da anuência e da mudança avançou, e as páginas que se seguem foram adaptadas para refletir esse progresso. Além de uma modernização geral do material, dediquei atenção especial à atualização dos dados sobre cultura popular e novas tecnologias, bem como à pesquisa da influência social intercultural, como o processo da influência funciona, de forma semelhante ou diferente, em várias culturas humanas. Incluí também resumos de capítulos e perguntas de estudo para aumentar sua utilidade. Além disso, também aumentei o espaço para os relatos de leitores dos livros anteriores. Nesses quadros, homens e mulheres de diferentes origens e classes sociais reconhecem como funcionou, no caso deles, um dos princípios psicológicos fundamentais que comandam a conduta humana. Suas descrições ilustram com que facilidade e frequência podemos nos tornar vítimas do processo de persuasão em nossas vidas diárias, servindo de alerta para organizarmos nossas defesas. Por fim, há uma seção com todas as notas explicativas incluídas ao longo do livro e outra com os dados completos das obras que usei como referência para escrever As Armas da Persuasão. Introdução. Agora posso admitir. Durante toda a minha vida fui um grande trouxa. Desde que me entendo por gente, fui presa fácil das investidas de vendedores ambulantes, arrecadadores de doações e operadores de telemarketing. É verdade que somente algumas dessas pessoas atendiam a propósitos desonestos. As outras, representantes de instituições de caridade, por exemplo, vieram a mim com as melhores intenções. Não importa. Com uma frequência perturbadora, sempre me vi em posse de indesejadas assinaturas de revistas ou cotas de rifas. É provável que essa postura duradoura de trouxa explique meu interesse pelo estudo da persuasão. Quais são os fatores que levam uma pessoa a dizer sim à outra? E que técnicas exploram melhor esses fatores? Tenho me perguntado por que um pedido feito de certa maneira tende a ser rejeitado, ao passo que um pedido do mesmo favor, feito de forma ligeiramente diferente, costuma obter sucesso. Como psicólogo social experimental, resolvi então estudar a psicologia da persuasão. Comecei realizando experimentos com estudantes universitários no meu laboratório. Minha intenção era descobrir quais princípios psicológicos influenciavam a tendência a concordar com uma solicitação. Após um tempo, porém, percebi que o trabalho experimental, embora necessário, não era suficiente. Ele não me permitia julgar a importância daqueles princípios no mundo real, para além do prédio de psicologia e do campus onde eu os examinava. Ficou claro que, se eu quisesse entender plenamente a psicologia da persuasão, deveria ampliar o escopo de meus estudos. Precisaria investigar os profissionais da persuasão, as pessoas que tinham aplicado aqueles princípios em minha vida toda. Eles sabem o que funciona e o que não funciona. Seu trabalho é nos convencer, e sua sobrevivência depende disso. Aqueles que não sabem como induzir os outros a dizer sim, logo tiram o time de campo. Os que sabem permanecem nessa área e prosperam. Claro que os profissionais da persuasão não são os únicos que conhecem e aplicam esses princípios para obter o que desejam. Até certo ponto, todos os empregamos e nos tornamos vítimas deles em nossas interações diárias com vizinhos, amigos, colegas, parceiros e familiares. Mas enquanto a maioria das pessoas tem uma compreensão vaga e superficial daquilo que funciona, esses profissionais realmente sabem o que fazem. Ao refletir a respeito, percebi que eles representavam a mais rica fonte de informações sobre persuasão a que eu tinha acesso.
Assim, por quase 3 anos, combinei meus estudos experimentais com um programa bem mais interessante. Mergulhei sistematicamente no mundo dos vendedores, arrecadadores de doações, publicitários, entre outros. Meu propósito era observar, de perto, as técnicas e estratégias mais comuns e eficazes usadas por uma grande variedade de profissionais da persuasão. Realizei entrevistas com eles e outras vezes com seus inimigos naturais, como policiais de comissões antifraudes e órgãos de defesa do consumidor. Além disso, examinei os materiais que transmitem as técnicas de persuasão de geração para geração, como manuais de vendas e similares. Com mais frequência, porém, meu estudo tomou a forma de observação participativa, uma abordagem em que o pesquisador se torna uma espécie de espião. Com uma identidade falsa e disfarçando seus propósitos, ele se infiltra no ambiente de interesse e se torna um participante pleno do grupo a ser investigado. Assim, quando eu queria conhecer as táticas de convencimento das organizações de vendas de enciclopédias, por exemplo, eu respondia a um classificado de jornal buscando vendedores e me dispunha a aprender seus métodos. Usando abordagens semelhantes, consegui penetrar em agências de publicidade, escritórios de relações públicas e instituições beneficentes a fim de examinar suas técnicas. Grande parte dos dados apresentados neste livro, portanto, advém de minha experiência, me disfarçando como um profissional da persuasão. Um aspecto do que aprendi nesse período foi especialmente esclarecedor. Embora os profissionais da persuasão empreguem milhares de técnicas para convencer, a maioria delas se enquadra em 6 categorias básicas, sendo cada uma governada por um dos princípios psicológicos fundamentais que comandam a conduta humana. Este livro está organizado em torno desses 6 princípios: reciprocidade, coerência, aprovação social, afinidade, autoridade e escassez. Eles serão discutidos em termos de sua função na sociedade e de como um profissional da persuasão pode mobilizar seu poder e incorporá-los habilmente em pedidos de compras, doações, concessões, votos ou permissões. Por fim, cada princípio é analisado em sua capacidade de produzir nas pessoas um tipo singular de consentimento automático e impensado, uma disposição em dizer sim sem pensar primeiro. Indícios sugerem que o ritmo acelerado e o bombardeio de informações da vida moderna tornarão essa forma específica de persuasão cada vez mais predominante. Será ainda mais importante para a sociedade, portanto, entender como e por que a influência automática ocorre. Capítulo 1. Armas de influência. Open quote. A civilização avança ao ampliar o número de operações que podemos realizar sem pensar nelas. Alfred North Whitehead. Close quote. A história da joalheria. Outro dia recebi um telefonema de uma amiga que tinha acabado de abrir uma loja de joias indianas no Arizona. Ela estava eufórica com um acontecimento curioso e achava que, como psicólogo, eu conseguiria ajudá-la a entender o que se passara. A história envolvia certo lote de joias de turquesa que ela teve dificuldade para vender. Era a alta temporada. A joalheria estava movimentada e as peças eram de boa qualidade e tinham um preço justo. No entanto, nenhuma havia sido vendida. Minha amiga tentou alguns truques comuns de vendas. Expôs as peças no mostruário mais central. Pediu à equipe de vendedores que tentasse empurrá-las aos clientes. Nada funcionou. Desesperada, antes de sair em viagem, deixou um bilhete para a vendedora principal. Venda tudo que está no mostruário pela metade do preço. O objetivo era se livrar das joias encalhadas, ainda que com prejuízo. Quando voltou, descobriu que todo o lote havia sido vendido. Mas ficou chocada ao perceber que a funcionária tinha interpretado o "ei" do bilhete como dois. Ou seja, as joias haviam sido vendidas pelo dobro do preço original. A história da perua e da doninha. Respondi a minha amiga dizendo que precisava contar-lhe outra história. É da área da etologia, o estudo dos animais em seu habitat natural. As peruas são boas mães, carinhosas, protetoras e atentas. Mas existe algo curioso. Praticamente todos os seus cuidados maternos são desencadeados por um único fator: o piar dos filhotes. Outros sinais, como cheiro ou aparência, têm pouca importância. Se um filhote pia, a mãe cuida dele. Se não, pode até rejeitá-lo ou matá-lo. Um pesquisador testou isso usando uma doninha empalhada, inimigo natural do peru. Quando a doninha empalhada era colocada perto da mãe, ela atacava furiosamente. Mas, quando o boneco trazia um gravador que emitia o som dos filhotes, a peru acolhia o inimigo mortal debaixo de suas asas. Ao desligar o som, o ataque voltava.
Esse comportamento automático é chamado de padrão fixo de ação, uma fita gravada que dispara sempre que o estímulo certo aparece. Clique zoom e a fita começa a rodar. Clique zoom. No ser humano, nós também temos nossas fitas automáticas. Um experimento clássico de Ellen Langer mostrou isso. Ela pedia licença para passar na frente da fila de uma copiadora. Quando dizia, posso usar a máquina porque estou com pressa, 94% deixavam. Quando dizia apenas, posso usar a máquina, só 60% aceitavam. Mas quando dizia, posso usar a máquina porque preciso tirar cópias, sem trazer nenhuma informação nova, 93% ainda deixavam. Ou seja, a simples palavra porquê era um gatilho automático de aceitação. Assim como o piado dos filhotes para a perua. Voltando à joalheria. Os turistas só compraram as turquesas quando o preço foi dobrado. Eles usaram um atalho mental. Caro é sinônimo de qualidade. Isso funciona na maioria das vezes, por isso é um atalho útil. Mas em situações de incerteza, pode levar a erros grandes. Reduzindo o risco com atalhos. Nosso mundo é complexo demais para analisarmos tudo detalhadamente. Por isso, dependemos de atalhos mentais para decidir rápido. Alguns exemplos. Se um especialista disse, deve ser verdade. Se todo mundo está fazendo, deve ser bom. Se é raro, tem mais valor. Esses atalhos geralmente funcionam bem, mas podem ser manipulados por quem entende como ativá-los. Os aproveitadores. Na natureza, há insetos predadores que imitam sinais de cortejo para enganar a presa. Da mesma forma, alguns humanos usam os gatilhos psicológicos de forma consciente para tirar vantagem dos outros. Exemplo: vendedores que usam a regra caro é igual a bom, ou que sabem explorar a nossa tendência à reciprocidade, coerência, autoridade, etc. Jiu-jitsu da persuasão. Assim como no jiu-jitsu se usa a força do inimigo contra ele, os mestres da persuasão usam os princípios psicológicos para nos influenciar sem precisar de força bruta. Um exemplo é o princípio do contraste. Se vemos uma casa muito ruim antes de ver outra razoável, a segunda parecerá maravilhosa. Corretores de imóveis chamam isso de mostrar casas de preparação. Outro exemplo: vendedores de roupas mostram primeiro os ternos caros. Depois, ao mostrar gravatas e camisas, estes itens parecem baratos em comparação. Resumo do capítulo 1. Automatismos. Clique Zoom. Existem tanto em animais quanto em humanos. Nós dependemos de atalhos mentais para decidir rápido. Esses atalhos geralmente funcionam, mas podem ser explorados. Profissionais da persuasão usam essas armas para obter consentimento automático. O princípio do contraste e a regra caro é o a bom são exemplos claros. Capítulo 2. Reciprocidade. Open quote. Dê algo a alguém e essa pessoa vai se sentir na obrigação de devolver. Como a regra funciona? Um dos princípios mais difundidos em todas as culturas humanas é a regra da reciprocidade. Quando alguém nos dá algo, sentimos a necessidade de retribuir. Essa norma social é tão forte que funciona mesmo quando o presente é indesejado. Exemplo: experimentos mostraram que pessoas que receberam um simples refrigerante de um desconhecido eram mais propensas a comprar rifas à pessoa em seguida, comparado a quem não recebeu nada. Ou seja, o valor do que se retribui pode ser muito maior do que o valor do presente inicial. Isso torna a reciprocidade uma poderosa arma de influência. Concessões recíprocas. A reciprocidade não funciona apenas com presentes, mas também com concessões. Se alguém faz uma concessão, sentimos a necessidade de fazer outra em troca. Exemplo clássico: um garoto pede a um adulto que compre ingressos caros para um show beneficente. Quando o adulto recusa, o garoto então oferece algo menor, como chocolates. O adulto, sentindo-se mal por ter negado o primeiro pedido, compra os chocolates. Esse truque é chamado de rejeição seguida de recuo. Rejeição seguida de recuo. Esse mecanismo funciona assim: 1. A pessoa pede algo grande, sabendo que será negado. 2. Depois recua para um pedido menor, o que ela queria de verdade. O contraste faz o segundo pedido parecer mais razoável. E a regra da reciprocidade faz a pessoa sentir que precisa ceder, já que o outro também cedeu. Resultado: uma taxa de aceitação muito maior do que se tivesse pedido apenas o favor pequeno desde o início. Experimentos. Um estudo mostrou isso claramente. Pesquisadores pediram a estudantes que acompanhassem delinquentes juvenis num passeio ao zoológico. Poucos aceitaram, 17%. Mas quando antes pediam que os estudantes se voluntariassem para ser conselheiros de delinquentes por 2 anos.
pedido enorme, sempre negado, e depois sugeriam o passeio no zoológico, 50% aceitaram. A sequência pedido grande, recuo, pedido pequeno foi decisiva. Defesa contra a reciprocidade. O problema é que ficamos vulneráveis a quem usa essa regra de forma exploratória. Como nos proteger? 1. Reconhecer o truque, quando o favor ou concessão não é genuíno, mas apenas estratégia de manipulação. 2. Separar intenção de efeito. Se o presente ou concessão não veio de boa fé, podemos aceitar o benefício, mas recusar a obrigação de retribuir. Cialdini diz: não é necessário retribuir truques, apenas favores genuínos. Exemplos do dia a dia: amostras grátis em supermercados. A pessoa prova, se sente na obrigação e compra. Convites. Recebemos, sentimos que precisamos retribuir em algum momento. Políticos fazem concessões estratégicas em negociações para obrigar o outro lado a ceder em algo mais importante. Resumo do capítulo 2. A reciprocidade é um dos princípios mais universais do comportamento humano. Ela cria obrigações automáticas, mesmo quando não pedimos o favor. O mecanismo rejeição seguida de recuo é uma técnica poderosa de persuasão. A defesa é separar presentes genuínos de truques manipulativos. Capítulo 3. Compromisso e coerência. Open quote. É mais fácil resistir no começo do que no fim. Leonardo da Vinci. Close quote. Mantendo a coerência, as pessoas têm uma necessidade psicológica profunda de serem vistas e de se verem como coerentes. Se afirmamos algo, se tomamos uma decisão ou assumimos um compromisso, tendemos a agir de forma consistente com isso, mesmo quando não é a melhor escolha. Essa busca pela coerência é valorizada socialmente. Quem muda de ideia demais é visto como fraco, indeciso ou pouco confiável. Por isso, quando nos comprometemos publicamente, a tendência é continuar fiéis àquela decisão. O segredo é o compromisso. O gatilho para a coerência é o compromisso inicial. Uma vez que dizemos ou fazemos algo, nos sentimos pressionados a nos alinhar com aquilo. Exemplo clássico. Pesquisadores pediram a moradores de um bairro que colocassem um enorme cartaz feio de "Dirija com cuidado" em seus jardins. Quase todos recusaram. Mas, quando antes pediram apenas que assinassem uma petição a favor da segurança no trânsito, muitos depois aceitaram o cartaz gigante. O pequeno compromisso inicial criou coerência para aceitar o maior. Exemplos de uso: vendas parceladas. Ao pagar a primeira entrada, o comprador se sente comprometido a terminar a compra. 2. Associações e clubes pedem pequenas taxas ou formulários no início, que depois aumentam o vínculo. Apostas. Quem aposta pouco em algo tende a aumentar a aposta quando sente necessidade de se mostrar coerente com a primeira escolha. O poder da escrita. Um compromisso escrito é ainda mais forte, porque se torna público e concreto. Por isso, empresas incentivam clientes a preencher formulários, contratos ou até frases de satisfação, tudo para fortalecer o vínculo. Em campos de prisioneiros na Guerra da Coreia, soldados americanos foram levados a escrever pequenas frases pró-comunistas. Com o tempo, os compromissos escritos e aparentemente inocentes mudaram suas atitudes. A armadilha do pé na porta. Técnica de persuasão poderosa. Começar com um pedido pequeno e depois aumentar. Se a pessoa concorda com algo simples, terá dificuldade em recusar pedidos maiores depois, porque quer ser coerente. Exemplo: pedir para alguém usar um pequeno adesivo de campanha política. Depois, quando solicitado, a pessoa está mais propensa a aceitar colocar um grande cartaz no quintal. Compromisso ativo e público. O compromisso é mais eficaz quando é ativo. A pessoa faz algo, não apenas pensa. Público. Outras pessoas sabem da decisão. Esforçado. Quanto mais esforço, maior a valorização. Livre. A decisão pareceu ter sido tomada voluntariamente. Quanto mais dessas condições existirem, mais difícil será abandonar a coerência. Defesa contra o compromisso e coerência. Para nos protegermos dessa arma de persuasão, precisamos distinguir coerência cega de coerência inteligente. A primeira nos aprisiona em decisões ruins. A segunda significa agir de acordo com nossos valores e não apenas por causa de uma decisão passada. Uma boa defesa é perguntar: se eu soubesse o que sei agora, tomaria a mesma decisão. Se a resposta for não, não vale a pena continuar apenas por coerência. Resumo do capítulo 3. Ser coerente é altamente valorizado na sociedade. O compromisso inicial dispara a tendência de manter a coerência. Pequenos compromissos podem levar a grandes mudanças de comportamento. Técnicas como pé na porta e compromissos escritos exploram essa regra.
A defesa é separar coerência útil de coerência prejudicial. Capítulo 4. Aprovação social. Open quote. Se todo mundo está fazendo, deve ser certo. Close quote. O princípio da aprovação social. Uma das armas mais poderosas de influência é a tendência humana de olhar para o comportamento dos outros para decidir o que é certo. Em momentos de dúvida ou incerteza, seguimos os outros como guia. Esse princípio funciona como um atalho. Se muitas pessoas fazem algo, deve ser apropriado. Se muitas pessoas acreditam em algo, deve ser verdade. Causa de morte. Incerteza. A aprovação social é mais forte quando não sabemos o que fazer. Exemplo: em emergências, muitas pessoas não ajudam a vítima porque olham ao redor e veem os outros parados. Se ninguém se mexe, todos concluem que não há perigo. Esse fenômeno é chamado de ignorância pluralística. Todos ficam passivos porque acham que os outros sabem mais. Um caso famoso foi o assassinato de Kitty Genovese em Nova York, em 1964. Apesar de dezenas de testemunhas, ninguém chamou a polícia a tempo, justamente porque cada um esperava a ação dos outros. Macacos de imitação. Somos imitadores por natureza. Exemplos: risadas em programas de TV. Mesmo quando forçadas, aumentam a chance de acharmos algo engraçado. Restaurantes cheios atraem mais clientes que restaurantes vazios. Propagandas que dizem o produto mais vendido exploram diretamente essa regra. O poder do todo mundo faz. A aprovação social explica por quê. Crianças imitam colegas em comportamento e moda. Pessoas aplaudem mais quando percebem outros batendo palmas. Grupos podem cair em histerias coletivas ou modas passageiras. Quanto maior a semelhança com o grupo, mais forte é o efeito. Exemplo: jovens tendem a se guiar mais pelos colegas da mesma idade. Defesa contra a aprovação social. Como se proteger? Estar atento à incerteza. Quando estamos inseguros, somos mais vulneráveis a seguir os outros. Verificar se a multidão pode estar errada. Só porque muita gente acredita em algo não significa que seja verdade. Tomar consciência do efeito plateia. Em emergências, escolher uma pessoa específica para agir. Você de camisa azul, chame ajuda. Resumo do capítulo 4. Usamos o comportamento dos outros como guia em situações de dúvida. Isso pode levar tanto a boas escolhas quanto a tragédias, como o caso Genovese. A aprovação social é explorada em marketing, mídia e até na vida cotidiana. A defesa é reconhecer quando estamos seguindo cegamente a multidão. Afeição, capítulo 5. Afeição, gosto, duas armas da persuasão. Fazendo amigos para influenciar pessoas. Tendemos a dizer sim mais facilmente a pessoas de quem gostamos. Esse princípio explica por que vendedores, políticos e líderes investem tanto em criar simpatia antes de fazer pedidos. Se gostamos de alguém, é difícil negar um favor, uma compra ou até mesmo mudar nossa opinião contrária. Motivos pelos quais gostamos de alguém. Robert Cialdini destaca os principais fatores que despertam simpatia. 1. Aparência física. Pessoas atraentes recebem mais atenção, são vistas como mais inteligentes, competentes e confiáveis. Esse efeito é chamado de efeito halo. 2. Semelhança. Gostamos de quem é parecido conosco em atitudes, valores, estilo ou até em pequenos detalhes, como roupas ou sotaque. 3. Elogios. Gostamos de quem nos elogia, mesmo quando os elogios são claramente interesseiros. 4. Contato e associação. A familiaridade aumenta a simpatia. Ver uma pessoa repetidamente nos torna mais propensos a gostar dela. Além disso, associamos pessoas a coisas agradáveis ou desagradáveis. Um político que aparece ao lado de celebridades quer pegar emprestado a simpatia delas. 5. Cooperação. Trabalhar junto em direção a um objetivo comum aumenta a afinidade. Condicionamento e associação. Assim como cães de Pavlov foram condicionados a associar o som da campainha à comida, nós associamos pessoas a sentimentos positivos ou negativos. É por isso que comerciais ligam produtos a imagens de sucesso, beleza ou felicidade. Marcas patrocinam esportes, músicas e eventos populares. Pessoas tentam colar sua imagem a algo que desperta emoções boas no público. Exemplos práticos. Vendedores de automóveis elogiam a escolha do cliente para aumentar simpatia. Empresas pedem que funcionários sorriam para criar um ambiente de amizade. Políticos apertam mãos, fazem visitas e tiram fotos com cidadãos comuns para parecer próximos. Um caso famoso. A empresa Tupperware cresceu com reuniões sociais em que amigos vendiam produtos a amigos. A pressão social da simpatia tornava quase impossível dizer não. Defesa contra a afeição. Como nos proteger? Separar a pessoa do pedido.
Podemos gostar de alguém e ainda assim recusar o que ela oferece. Perguntar: eu compraria isso se fosse oferecido por alguém que não conheço ou não gosto? Reconhecer quando elogios ou associações estão sendo usados apenas como técnica de persuasão. Resumo do capítulo 5. A simpatia é um fator poderoso de influência. Somos persuadidos por quem é atraente, parecido conosco, nos elogia ou está associado a coisas positivas. Técnicas de vendas e propaganda exploram intensamente esses gatilhos. A defesa é separar a pessoa do pedido e julgar de forma racional. Capítulo 6. Autoridade Open Quote. O poder da pressão da autoridade. Close quote. O poder da pressão da autoridade. Desde pequenos aprendemos a obedecer figuras de autoridade. Pais, professores, líderes religiosos, chefes, médicos. Essa obediência é útil para manter a ordem social, mas também pode nos tornar vulneráveis quando seguimos ordens sem pensar. Os fascínios e os perigos da obediência cega. O experimento mais famoso sobre a autoridade é o de Stanley Milgram, na década de 1960. Participantes eram instruídos a aplicar choques elétricos, falsos, mas eles não sabiam, em outra pessoa cada vez que ela errava uma resposta. Mesmo quando a vítima gritava de dor, 65% dos participantes chegaram até a intensidade máxima dos choques, apenas porque um pesquisador de jaleco dizia: continue. Esse estudo mostrou como a presença de uma autoridade legítima pode nos levar a fazer coisas contra a nossa consciência. Conotação, não conteúdo. Muitas vezes não analisamos a mensagem, mas sim quem a transmite. Se alguém parece especialista ou autoridade, tendemos a aceitar o que diz sem questionar. Três sinais de autoridade têm enorme peso. 1. Títulos. Chamamos médicos, juízes ou professores por seus títulos e associamos automaticamente competência e credibilidade. Exemplo: em estudos, pessoas obedecem mais ordens de alguém que se apresenta como doutor. 2. Roupas e uniformes. Policiais, médicos, advogados. O uniforme empresta autoridade imediata. Experimentos mostraram que pedestres atravessam a rua mais rápido atrás de alguém de terno do que atrás de alguém vestido de forma simples. 3. Símbolos de status. Carros caros, objetos de luxo ou insígnias também evocam respeito e obediência. Casos reais. Saúde. Erros médicos muitas vezes são perpetuados porque enfermeiros e pacientes confiam cegamente no médico, mesmo quando há sinais óbvios de engano. Aviação. Acidentes aéreos já ocorreram porque copilotos não questionaram decisões erradas de comandantes experientes. Crimes de guerra. Soldados justificam atrocidades dizendo que apenas obedeciam ordens superiores. Defesa contra a autoridade. 1. Perguntar se a autoridade é legítima. Ela realmente entende do assunto ou apenas parece especialista? Avaliar se o interesse é genuíno. A autoridade está agindo em benefício próprio ou do público. Separar forma de conteúdo. Julgar a mensagem pela lógica e evidências, não pelo título ou aparência de quem fala. Resumo do capítulo 6. A obediência à autoridade é um reflexo humano poderoso. Pode levar a comportamentos extremos, como no experimento de Milgram. Títulos, roupas e símbolos de status funcionam como gatilhos automáticos de autoridade. A defesa é avaliar a legitimidade e o conteúdo real das mensagens. Capítulo 7. Escassez. Open quote. Menos é melhor e perda é pior. Close quote. Menos é melhor e perda é pior. As pessoas dão mais valor a oportunidades e coisas que são vistas como escassas ou limitadas. A simples ideia de que algo pode desaparecer aumenta o desejo de possuí-lo. Exemplo: quando um produto é anunciado como quantidade limitada ou últimas unidades, a procura dispara. Além disso, a ameaça de perder algo é ainda mais motivadora do que a chance de ganhar. Estudos mostram que a dor de perder é psicologicamente mais forte do que a satisfação de ganhar. Reatância psicológica. Quando sentimos que nossa liberdade de escolha está sendo reduzida, reagimos tentando recuperá-la. Isso é chamado de reatância psicológica. Exemplo: adolescentes tendem a desejar ainda mais algo que os pais proíbem. Quando um produto é retirado do mercado, seu valor simbólico aumenta. Condições ideais para a escassez funcionar. A escassez tem efeito ainda mais forte quando: 1. A novidade é recente. Se antes estava disponível e de repente se torna raro, o desejo aumenta. A competição. Se sentimos que outras pessoas também estão disputando, a urgência se multiplica. Exemplo: leilões, promoções relâmpago e ingressos limitados. Estratégias comuns de uso da escassez. Promoções com tempo limitado. Só hoje, últimas 24 horas. Quantidade limitada, apenas 5 em estoque.
Exclusividade. Convites apenas para membros, clubes privados, edições limitadas. Essas técnicas exploram a ideia de que aquilo que é raro é mais valioso. Exemplos práticos. Vendas pela internet crescem muito quando os sites exibem avisos como restam apenas 2 unidades. Leilões acirram o desejo de vencer, não apenas pelo objeto, mas pela escassez do prêmio. Relacionamentos. Muitas vezes só percebemos o valor de alguém quando sentimos que estamos perdendo essa pessoa. Defesa contra a escassez. Reconhecer o truque. Perceber quando a escassez é real ou apenas artificial. 2. Reformular a decisão. Perguntar se eu realmente quero aquilo pelo valor intrínseco ou apenas porque parece raro. 3. Dar tempo. Pausar e refletir reduz o impulso causado pela pressão da escassez. Resumo do capítulo 7. O princípio da escassez aumenta o valor percebido das coisas. Temos mais medo de perder do que desejo de ganhar. A escassez funciona melhor quando é novidade ou quando há competição. Estratégias de vendas exploram intensamente esse gatilho. A defesa é diferenciar desejo genuíno de impulso criado artificialmente. Capítulo 8. Influência instantânea, open quote. Clique zoom. Atalhos serão sagrados. Close quote. Automaticidade primitiva. Desde os tempos antigos, os seres humanos usaram atalhos mentais para sobreviver. Assim como os animais respondem a gatilhos automáticos, o piar do filhote, por exemplo, nós também confiamos em sinais simples para tomar decisões rápidas. Esses atalhos economizam energia e tempo, mas nos deixam vulneráveis a manipulações. Automaticidade moderna. No mundo atual, a quantidade de informação é tão grande que dependemos ainda mais desses atalhos. Não temos como analisar tudo profundamente. Usamos regras práticas como: se é caro, deve ser bom. Se a maioria acredita, deve ser verdade. Se vem de um especialista, deve estar certo. Essas decisões automáticas, embora úteis, podem ser exploradas por quem entende como funcionam. Exemplos cotidianos: comércio, propagandas com frases como número 1 em vendas ou mais recomendado por médicos. Política, discursos curtos com palavras de impacto, sem conteúdo profundo, mas que soam convincentes. Relações pessoais, alguém pode se aproveitar de nossa simpatia ou obrigação para obter favores imediatos. Atalhos serão sagrados. Cialdini alerta que no futuro, e já no presente, os atalhos mentais se tornarão cada vez mais centrais para nossas escolhas. Isso porque a vida é acelerada, as demandas cognitivas são enormes, a pressão para decidir rápido é constante. Ou seja, a tendência é que as pessoas digam sim de forma automática, baseando-se em poucos gatilhos, em vez de raciocinar cuidadosamente. O risco, essa confiança excessiva nos atalhos, aumenta nossa vulnerabilidade a aproveitadores. Se não estivermos conscientes, podemos ser levados a tomar decisões contra nossos próprios interesses. Defesa contra a influência instantânea. 1. Identificar gatilhos automáticos. Perceber quando estamos dizendo sim apenas por hábito. 2. Interromper o clique, zoom, dar um passo atrás e perguntar: estou aceitando isso porque realmente quero ou porque um gatilho foi acionado? 3. Usar atalhos com consciência. Eles são úteis, mas devem ser ferramentas, não armadilhas. Resumo do capítulo 8. O ser humano depende cada vez mais de atalhos mentais automáticos. Esses atalhos podem nos salvar tempo, mas também nos deixar vulneráveis. O ritmo da vida moderna só reforça essa tendência. A defesa é reconhecer quando estamos sendo influenciados automaticamente e pausar para avaliar. Conclusão do livro. Em As Armas da Persuasão, Robert Cialdini mostrou 6 princípios centrais que moldam nossas decisões. 1. Reciprocidade. 2. Compromisso e coerência. Aprovação social. Coafeição, simpatia-gosto. Sim, autoridade. 6. Escassez. E no final, a ideia de que todos esses princípios atuam cada vez mais de forma instantânea e automática no nosso dia a dia. O livro nos alerta não só para como influenciar os outros, mas também para como nos defender dessas mesmas técnicas quando usadas de forma manipulativa. Resumo final: As Armas da Persuasão. Capítulo 1. Armas de influência. Ideia central: agimos de forma automática, acionados por gatilhos mentais. Clique, zoom. Exemplos: palavra porquê. Preço alto, a qualidade. Princípio do contraste. Defesa: perceber quando estamos reagindo mecanicamente. Perguntas de estudo: o que significa o clique zoom no comportamento humano? 2. Como o preço pode se tornar um gatilho de qualidade? 3. O que é o princípio do contraste e como vendedores o utilizam? Capítulo 2. Reciprocidade. Ideia central:
Sentimos-nos obrigados a retribuir favores e concessões. Exemplo: amostras grátis, rejeição seguida de recuo. Defesa: distinguir favores genuínos de truques manipulativos. Perguntas de estudo. 1. Por que a reciprocidade é uma norma social tão forte? Como funciona a técnica de rejeição seguida de recuo? 3. Qual a melhor forma de se defender de favores manipulativos? Capítulo 3. Compromisso e coerência. Ideia central. Após assumir um compromisso, tendemos a manter coerência. Exemplo: técnica do pé na porta. Compromissos escritos e públicos. Defesa: perguntar se, sabendo o que sabe agora, tomaria a mesma decisão. Perguntas de estudo. 1. Por que valorizamos tanto a coerência? 2. O que torna um compromisso mais eficaz? 3. Como distinguir coerência inteligente de coerência cega? Capítulo 4. Aprovação social. Ideia central. Em dúvida, seguimos o comportamento dos outros. Exemplo: risadas de TV, restaurantes cheios, caso Genovese, efeito plateia. Defesa: agir mesmo quando os outros estão passivos. Avaliar se a maioria pode estar errada. Perguntas de estudo. O que é a ignorância pluralística? 2. Como a aprovação social pode salvar ou prejudicar vidas? 3. De que forma propagandas usam esse princípio? Capítulo 5. A simpatia. Ideia central. Dizemos sim mais facilmente a pessoas de quem gostamos. Fatores: aparência, semelhança, elogios, contato, associação, cooperação. Defesa: separar a pessoa do pedido. Perguntas de estudo. 1. Quais fatores aumentam a simpatia? 2. Como a associação é usada na propaganda? 3. Como podemos recusar algo sem confundir com rejeitar a pessoa? Capítulo 6. Autoridade. Ideia central. Obedecemos figuras de autoridade, muitas vezes sem pensar. Exemplo: experimento de Milgram. Títulos, roupas, símbolos de status. Defesa: avaliar legitimidade e conteúdo da mensagem. Perguntas de estudo. O que o experimento de Milgram revelou? 2. Quais são os 3 principais sinais de autoridade? 3. Como diferenciar a autoridade legítima de falsa? Capítulo 7. Escassez. Ideia central. Valorizamos mais o que é raro ou limitado. Exemplo: promoções com tempo limitado, edições exclusivas, leilões. Defesa: refletir se queremos algo pelo valor real ou apenas por parecer raro. Perguntas de estudo. 1. Por que perder é psicologicamente mais doloroso que ganhar? 2. O que é reatância psicológica? 3. Quais situações tornam a escassez mais poderosa? Capítulo 8. Influência instantânea. Ideia central. A vida moderna nos leva a depender ainda mais de atalhos mentais. Exemplo: slogans, número 1 em vendas, especialistas falsos. Defesa: identificar gatilhos automáticos e dar um tempo para refletir. Perguntas de estudo. Por que os atalhos mentais se tornaram ainda mais importantes hoje? Quais são os riscos da influência instantânea? 3. Como podemos usar atalhos de forma consciente? Conclusão geral. Os 6 princípios universais da persuasão são: 1. Reciprocidade. 2. Compromisso e coerência. 3. Aprovação social. 4. Afeição. Autoridade. 6. Escassez. E todos funcionam porque exploram nossos atalhos mentais automáticos. Compreendê-los nos dá poder para influenciar eticamente e também para nos defender de manipulações. Aqui fala o lobo: siga firme, porque a vitória sempre chega para quem persiste.